Olá, estamos aqui no Saber Direito Responde. Meu nome é Lucília Sanches, sou professora de Direito Administrativo e vou responder vocês as perguntas que vocês enviaram a respeito da nossa aula da Lei 8.112 de 1990. As perguntas foram enviadas por e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vamos às nossas primeiras perguntas. Primeira pergunta vem da Daniele Brito, de Goiânia. Daniele pergunta pra gente qual a diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Daniele, sua pergunta é muito interessante. Todas as pessoas que estudam para concurso têm dúvida a respeito disso. No cargo, nós temos aqui uma lotação. Cargo é de livre nomeação e livre exoneração. Cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração. E aí a gente pode nomear, a administração pode nomear quem é e quem não é servidor. A função de confiança é designação. E só se designa quem já é servidor. Para a função de confiança, portanto, você tem que ser servidor, independente de ser estável ou não. Ocorre que tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança são para direção, chefia e assessoramento. Em razão disso, as pessoas acabam fazendo algum tipo de confusão. Basta você lembrar que na função só posso designar servidor. No cargo, eu vou nomear servidor ou não servidor, ok? Vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta vem do Alessandro, de Formigas, Minas Gerais. A licença-prêmio ainda tem validade? Também é muito comum esse tipo de pergunta, porque nos estados, no município, ainda existe licença-prêmio. No entanto, Alessandro, na Lei 8.112 de 90, ou seja, para os servidores federais, a licença-prêmio não tem mais validade, desde 1997. Desde essa época, a licença-prêmio foi substituída pela licença-capacitação. Próxima pergunta é a pergunta de Belchior Torres, Mossoró, Rio Grande do Norte. E ele pergunta o seguinte: professora, é possível a utilização de escuta telefônica como prova no processo administrativo disciplinar? Essa pergunta sua é bem interessante. Provavelmente você fez um concurso da CESP, eu acho que é um concurso para magistratura que a CESP fez, ou CESP fez em 2009, por isso a sua pergunta. E apesar de parecer estranho, sim, é possível escuta telefônica em processo administrativo disciplinar. Claro que a gente sabe, artigo 5º da Constituição, inciso 12, que a escuta telefônica necessita de autorização judicial e é só para processo penal, investigação penal. Apesar disso, o STF vem entendendo que depois que a escuta telefônica foi realizada, aquela escuta telefônica que foi realizada com autorização judicial para um processo penal pode ser trazida para o processo administrativo, desde que quando ela seja trazida para o processo administrativo, ela funcione de acordo com qualquer tipo de prova, ou seja, que seja dado ali um contraditório e uma ampla defesa. Sendo dado contraditório e ampla defesa, é sim possível a escuta telefônica no processo administrativo disciplinar, por mais estranho que possa parecer num primeiro momento. Por isso a resposta dessa questão do concurso da CESP foi correta, tá? Nossa quarta pergunta vem do Mário, aqui do Distrito Federal. E o Mário pergunta o seguinte: qual a diferença entre remuneração e vencimento? Bom, Mário, antes de ir direto à sua pergunta, vale a pena a gente mencionar o seguinte: em âmbito geral, eu poderia dizer que remuneração são todos os pagamentos dados aos servidores, empregados, temporários, pelo serviço prestado. Então, a gente poderia falar remuneração no sentido amplo, no sentido lato. E aí, nessa ideia, nós podemos incluir o subsídio, o salário, o vencimento e a própria remuneração. Subsídio é aquele valor pago, é uma parcela única paga aos agentes políticos. Lembre-se dos agentes políticos durante a nossa aula? Subsídio é o valor pago aos juízes, aos promotores, aos policiais federais. Se você observar o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, subsídio é o valor pago a eles, ou seja, é uma parcela única. Subsídio não admite nenhum acréscimo de valores, nenhuma vantagem adicionada aí. Difere do salário. Salário é o valor pago ao empregado, seja empregado público, seja empregado privado. A contraprestação pelo seu trabalho prestado é o salário.
diferente totalmente do vencimento. Vencimento é pago aos servidores. E vencimento significa o valor pago, conforme a lei, pelo trabalho prestado em um cargo público. E é uma parcela, mas não é uma parcela única, é uma parcela fixa. É aquela parte fixa que você costuma ver nos seus editais de concurso público. Ou seja, o vencimento, ele permite que a gente agregue vantagens, sejam elas permanentes ou não. Então, eu posso agregar ao vencimento, por exemplo, um adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, uma vantagem permanente. Quando o vencimento é uma parcela única, se soma a vantagens pecuniárias permanentes, o resultado dessa soma recebe o nome de remuneração. Então, quando o vencimento soma a vantagens pecuniárias permanentes, nós temos aí a remuneração no sentido estrito, remuneração propriamente dita. Isso você encontra na Lei 8.112, nos artigos 40 e 41 da lei, ok? Bom, Mário, essa é a resposta à sua pergunta. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós retornamos. Olá, esse é o programa Saber Direito Responde. Meu nome é Lucília Sanches, sou professora de Direito Administrativo. Estou aqui com vocês esses 30 minutos respondendo as perguntas a respeito das nossas aulas sobre a Lei 8.112/90. O e-mail para as perguntas é saberdireito@stf.jus.br. Vamos às nossas próximas perguntas. Nossa próxima pergunta foi enviada pela Cleusa, de Caxias do Sul. Um abraço, pessoal de Caxias do Sul. E a Cleusa pergunta o seguinte: qual a diferença entre cargo e comissão e cargo de natureza especial? Cleusa, é interessante porque a Lei 8.112 faz muita referência aos cargos de natureza especial. E normalmente os alunos nem se atentam a isso. Mas de vez em quando alguém observa e vem perguntar: professor, o que é um cargo de natureza especial? Qual que é a diferença entre cargo de natureza especial e cargo em comissão, se é que existe essa diferença? Na verdade, não existe diferença propriamente dita entre cargo em comissão e cargo de natureza especial. O cargo de natureza especial é um cargo em comissão, só que é um cargo em comissão do primeiro escalão, cargo em comissão do mais alto nível. E aí a gente precisa de lembrar o que é cargo em comissão para a gente entender, portanto, o que é um cargo de natureza especial. Os cargos em comissão são aqueles cargos de livre nomeação, de livre exoneração, que nós comentamos hoje, acho que na nossa primeira pergunta. Então, são aqueles cargos onde alguém que já é ou não é servidor é nomeado para exercer direção, chefia, assessoramento na administração pública. Em razão disso, nós temos diversos tipos de cargo em comissão, diversos níveis de cargo em comissão. Os níveis mais elevados de cargo em comissão são também chamados de cargo de natureza especial. Então, é como se o cargo de natureza especial fosse um dos mais altos níveis dos cargos em comissão. Podemos citar como exemplo ministro de Estado, diretores de departamento, chefes de departamento, e também que a Lei 8.112 faz referência. Ela fala DAS, Direção e Assessoramento do Serviço. Ela, inclusive, faz referência quando ela fala a respeito do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Neste caso, ela fala que afastamento para servir a outro órgão ou entidade é possível desde que o servidor vá para lá exercer cargo em comissão, função de confiança e ser DAS, ou cargo de natureza especial. Então, DAS, Direção e Assessoramento do Serviço, é também um tipo de cargo de natureza especial. Portanto, Cleusa, não existe uma diferença propriamente dita. O que o cargo de natureza especial é um alto escalão dos cargos em comissão, ok? Próxima pergunta.
Nossa próxima pergunta é da Rayana, de Poços de Caldas. Poços, eu estive aí palestrando com vocês. Quando o servidor é nomeado subjúdice e posteriormente ocorre decisão negativa de mérito de seu processo judicial, ele é demitido? E como fica o tempo trabalhado? Essa pergunta é muito interessante para vocês que estão prestando concurso, porque é muito comum que você tenha um problema em uma das fases no concurso e tenha que impetrar um mandado de segurança para que você possa permanecer naquele concurso público, para que seja garantido a você a permanência e para que você consiga fazer todas as fases e todas as provas do concurso. Se não for garantido você a permanência, de nada adianta lá na frente o juiz falar que você teria direito a fazer o concurso, se o concurso já acabou. Então, normalmente, quando a gente tem um problema em concurso público, em alguma das etapas, é eliminado num psicotécnico, é eliminado numa prova física, enfim, ou até mesmo hoje em dia, se discute muito a questão do gabarito, nós impetramos mandado de segurança para que a gente possa permanecer no concurso público. E aí a sua questão fala o seguinte: digamos que eu tenha prestado um concurso público, eu impetre esse mandado de segurança, mas lá na frente eu inclusive consiga ser nomeada com base nesse mandado de segurança, numa decisão com base nesse mandado de segurança, mas lá na frente, depois inclusive que eu já comecei a trabalhar, vem a decisão definitiva de mérito e diz que eu não tenho direito a estar ali, que não é o caso, que essa nomeação foi uma decisão errônea. E aí, eu sou demitido? Na verdade, Rayana, você não vai ser demitida. Por quê? A demissão, nós vimos nas aulas da Lei 8.112, é uma punição ao servidor. Eu só uso a expressão demissão quando eu estiver querendo dizer que o servidor foi punido, que ele perdeu aquele cargo em razão de uma punição posterior a um processo administrativo disciplinar. Então, é claro que houve uma perda do cargo, mas eu não posso jamais usar a expressão demissão. Neste caso, nós vamos dizer que aquela nomeação não teve efeito nenhum, se tornou sem efeito. Na verdade, eu não posso nem usar a expressão exoneração. O mais correto é dizer que a nomeação ficou agora, a partir daquela decisão, sem efeito. E você faz uma segunda pergunta: como fica o tempo trabalhado? Bom, tempo trabalhado, se você recebeu, você não pode devolver a remuneração, porque afinal de contas, você trabalhou, e trabalhou de forma lícita. Havia uma decisão judicial dizendo que você podia trabalhar ali. Então, aquele tempo trabalhado é um tempo que deve ser anotado e é um tempo que, caso você tenha recebido, você não precisa devolver a remuneração. E se você não tiver recebido ainda, você faz jus àquela remuneração. Então, concluindo as suas duas perguntas, para que a gente possa aqui resumir a ideia. Servidor que foi nomeado e começou a trabalhar subjúdice e posteriormente perde aquele cargo, ele não é demitido. A nomeação dele é declarada sem efeito. E a consequência é: trabalhou de forma lícita, merece receber, merece que seja anotado todo esse tempo para fins posteriores, inclusive de aposentadoria. Ok? Rayana, de Poços de Caldas. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós retornamos. Olá, esse é o programa Saber Direito Responde. Meu nome é Lucília Sanches, sou professora de Direito Administrativo. Estou aqui com vocês respondendo as perguntas enviadas para o nosso e-mail, em razão da nossa aula 8.112 de 90, no programa Saber Direito. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. É um prazer estar aqui respondendo as perguntas. Vamos à nossa próxima pergunta. Próxima pergunta vem de Serra, no Espírito Santo. É da Carolina Rocha. E a Carolina pergunta o seguinte: professora, o que é desvio de função? Carolina, essa sua pergunta é interessante porque isso é algo que acontece muito na administração pública, seja ela em âmbito municipal, federal ou até mesmo estadual. O desvio de função é algo proibido, apesar de acontecer bastante. Desvio de função é você ser nomeado para uma função específica e, na prática, durante o seu exercício, você exercer outra função completamente diferente àquela, estranha àquela para a qual você foi nomeado. Então, imagine
Carolina, imagine, Carolina, que você foi nomeada para técnica de um tribunal. E quando você vai exercer a sua função de técnica, você fica sabendo que, na verdade, você vai fazer alguma atividade que caberia a um analista. Isso não pode. Se você faz concurso para técnico, você tem que exercer a função de técnico. Isso é uma questão de competência. Se você fizer concurso para analista, sim, aí você exercerá a função de analista. No entanto, isso é muito frequente. Imaginem técnicos judiciais que exerçam a função de oficial de justiça ad hoc. Um técnico judicial não pode exercer a função de oficial de justiça ad hoc. Se ele exercer a função de oficial de justiça ad hoc, ele estará cometendo um desvio de função, ou seja, ele foi nomeado para exercer determinada atribuição, no entanto, exerce outra estranha ao cargo que ele ocupa, o cargo para o qual ele prestou o concurso. Isso é que é o famoso desvio de função. Mas a respeito da sua pergunta, merece que eu faça referência em relação à súmula 378 do STJ. Súmula 378 do STJ. Por quê? Embora o desvio de função seja algo inconstitucional, algo ilegal, algo proibido, não se pode negar que acontece muito na administração como um todo. Em razão disso, o STJ emitiu a súmula 378, dizendo que quem se encontra em desvio de função faz jus a receber a remuneração pelo cargo exercido e não pelo cargo que foi nomeado. Então, Carolina, imagine que você é técnica, mas exerce as atribuições de um analista. Você faz jus a receber a remuneração de analista e não de técnico. No entanto, quando essa situação for descoberta, você deve ser retirada da função de analista e retornar à função de técnica. Você não merece aí permanecer na função de analista. São duas coisas completamente distintas. Quem decide a competência é a lei. Portanto, se você está num desvio de função, você deve voltar à sua função originária. Mas nós não podemos negar que por um tempo você trabalhou naquela outra função, portanto, você faz jus a receber o pagamento a respeito daquela outra função, no nosso exemplo aqui de analista. Tá? Então, você não tem direito a permanecer na função, mas você tem direito a receber o valor da função que você exercia. Súmula 378 do STJ. Vamos à nossa próxima pergunta, que é do Renan, de Tubarão, Santa Catarina. Renan pergunta: professora, é possível a aplicação conjunta da Lei 8.112 de 90 e da Lei 9784 de 99? Como isso se dá? Renan, provavelmente arrisco dizer que você prestou a prova da OAB, porque a prova da OAB, essa feita recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, perguntou isso na sua primeira etapa, na prova objetiva. Ela falava da aplicação da 812 com a 9784. E por mais estranho que possa parecer, sim, é possível que eu aplique as duas. Vamos lembrar qual é o âmbito de atuação de cada uma dessas leis. Nós vimos durante as nossas aulas que a Lei 8.112 é uma lei de âmbito federal para os servidores públicos, sejam eles da União, das autarquias, das fundações, inclusive as fundações em regime especial. E a Lei 8.112, ela trata do regime jurídico do servidor público. Ela vai falar, como nós vimos, das formas de provimento, vacância, dos direitos e também do processo administrativo disciplinar. Ou seja, quando for necessária a punição do servidor, nós faremos uso do processo administrativo disciplinar que está disposto na Lei 8.112. Também temos ali na Lei 8.112 o processo de petição. Lembra que nós falamos a respeito do direito de petição? Quando o servidor quiser pedir alguma coisa, um direito que ele tenha, qualquer coisa que ele necessite pedir, umas férias, ele vai seguir o rito estabelecido no título Direito de Petição da Lei 8.112. Então, nós temos basicamente dois processos na Lei 8.112, o processo de pedir e o processo de punição do servidor. Já a Lei 9784 de 1999, também é uma lei de processo administrativo, também em âmbito federal. Só que essa é uma lei de processo geral. A Lei 9784, ela foi criada para ser o processo
quando não houver um processo específico, determinado em lei específica, mas também para complementar as leis específicas, naquilo que elas forem lacunosas, quando elas deixarem alguma margem de dúvida, quando elas não complementarem, não fizerem referência a todas as fases, todas as decisões processuais. Então, em razão disso, é possível sim que eu tenha a aplicação tanto da Lei 812 quanto da Lei 9784 de 99. Todas as duas são federais. Ocorre que a Lei 8.112 é específica, a 9784 vai complementar as lacunas da Lei 8.112. Só para você conseguir visualizar isso, a título de exemplo, eu poderia dizer o seguinte: se você ler a parte do direito de petição na 812, você vai observar que quando ele estabelece o procedimento, ela não fala o prazo de decisão do recurso lá no processo de petição. Ela não fala quanto tempo a administração tem para decidir o recurso administrativo. O que se tem hoje? Que o prazo de decisão desse recurso é de 30 dias, em razão do prazo de decisão do recurso da Lei 9784. Lá na Lei 9784, a administração tem 30 dias para decidir os recursos. Pega-se, portanto, esse prazo e utiliza-se na Lei 8.112, de forma subsidiária, de forma complementar. Acho que agora você consegue visualizar e acho que ficou claro a utilização conjunta dessas duas leis. Lembrando sempre que a 812 é especial, a 9784 vai só complementar alguma possível lacuna, ok? Obrigada, Renan, pela sua pergunta. Vamos à nossa próxima pergunta. Professora, essa pergunta vem de João Nunes, de Marília, São Paulo. E ele fala assim: professora, é possível denúncia anônima no PAD, Processo Administrativo Disciplinar? Olha, João, é possível denúncia escrita com a identificação da pessoa, inclusive com o endereço da pessoa. Processo administrativo disciplinar não pode ser iniciado por denúncia anônima. Então, isso é muito interessante e cuidado, porque isso está expresso na Lei 8.112. PAD, apenas denúncia escrita com a identificação da pessoa, ok? Essa foi a pergunta do João, de São Paulo, e com ela a gente termina nosso programa Saber Direito Responde. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer, até a próxima.